Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Reinaldo Sérgio, né, e estou filmando agora para atender o pedido de uma irmã, né, a missionária Leila, esposa do pastor Anderson, da Assembleia de Deus em Magé. Agradeço o carinho da irmã e do seu esposo, né, e para atender o pedido dela, né, nós vamos falar sobre a pré-reforma, especificamente sobre a vida e o ministério de John Wycliffe. Então vamos entender com isso aí, né, a pré-reforma, né? Para a gente entender, né, esse contexto da pré-reforma, a gente precisa ver o que estava acontecendo na Europa nesse tempo, certo? Ok? O que acontece é que a igreja, né, estava enfrentando certos problemas na cidade de Roma, como disputas internas de cunho partidarista, né? E daí a igreja ela saiu de Roma, da Itália, e se estabeleceu na cidade de Avignon, na França, né? E ela ficou ali de 1309 até 1378, né? E esse era um período em que a Inglaterra estava numa guerra de 100 anos contra a França. Com isso, a Inglaterra entrou em conflito contra a igreja ali, por conta dessa guerra de 100 anos da Inglaterra contra a França, por questões ali de sucessão do trono inglês, ok? E aí, gente, o que aconteceu? Em 1377, o Papa Gregório XI ele tenta voltar para Roma, porém ele morre. E o sucessor dele, Urbano VI, assume o poder e volta para Roma. Porém, Urbano VI não era muito popular entre os franceses. E os franceses escolhem um papa rival, que foi o Clemente VII. E aí nós temos dois papas disputando o poder na Igreja Católica. Isso enfraquece seriamente a autoridade do Papa e da Igreja, porque o Papa ele é visto até hoje entre os católicos como representante de Deus. E aí nós temos dois homens da história falando: eu sou o representante de Deus, eu sou o único representante de Deus, e entrando em contradição, né? E uma outra coisa que acontece nesse contexto, que também acaba enfraquecendo a autoridade da igreja, era que família dos déspotas, dos tiranos que dominaram a Europa nesse tempo, se estabelecem no papado. Então nós tivemos um Borgia no final do século XV e o Médici no início do século XVI, né? E esses papas, né, eram geralmente pessoas ansiosas, incestuosas, né, que viviam em prostituição, que tinham amantes, que tinham filhos, e até filhos que viviam relações incestuosas, pessoas corruptas que esvaziaram o tesouro da igreja, do Vaticano, né? Isso enfraquece a autoridade da igreja. Então, nesse contexto em que a igreja se estabelece em Avignon e o trono inglês ele entra em conflito com a igreja, né? E aí o parlamento inglês acaba adotando algumas leis para proteger a Inglaterra, né? Por exemplo, qualquer intimação da igreja estrangeira, né, dentro da Inglaterra tinha que ter permissão do parlamento, tinha que ter permissão do rei. Qualquer julgamento de um cidadão inglês na igreja deveria ser autorizada pelo parlamento inglês. Isso aí acaba também criando um certo conflito, né? Esse foi o contexto no qual John Wycliffe viveu. E John Wycliffe, né, falando agora sobre ele nasceu em 1328 na cidade de Sparrow, na Inglaterra, né? Seus pais eram de posse, não se sabe muito sobre os seus pais, só se sabe que eram pessoas de posse ali na Inglaterra. Quando ele fez por volta de 15 anos de idade, ele foi enviado para a Universidade de Oxford, no Queen's College, né? E depois ele se mudou para o Merton College, por se tratar de um colégio de maior erudição dentro da Europa naquele tempo, né? E assim
em 1365, o John Wycliffe ele alcançou o seu bacharelado em artes e em 1372 ele alcançou o seu doutorado em teologia e depois ele se tornou mestre de Balliol, uma outra escola, né, ali dentro da Universidade de Oxford, né? Ele também foi indicado como capelão do rei, né? E nesse interim, quando a igreja quando a Inglaterra estava em disputa com a igreja francesa, né? Foi pedido a John Wycliffe que ele escolhesse qual lado ele deveria ficar, né? Se ele ficaria do lado da igreja, por ele ser uma autoridade da igreja, ou se ele ficaria do lado do rei inglês. Nesse tempo ele entendeu que a igreja estava sendo injusta com o Estado. E assim ele apoiou a coroa inglesa. Com isso ele acabou atraindo para si a simpatia dos nobres. E ele teve como um de seus aliados ninguém mais, ninguém menos que o John of Gaunt, que ele era irmão, se não me falha a memória, do rei Ricardo. Okay? E aí, gente, o que acontece? Uma das coisas, né, que marca o ministério de John Wycliffe é que ele entrou em conflito com os frades mendicantes, que nesse tempo se instalaram do lado da universidade e estavam vivendo como parasitas, e John Wycliffe discordou da vida ociosa desses frades mendicantes e escreveu contra os frades mendicantes nesse tempo, né? E uma coisa interessante também é que o estudo da Bíblia, né, John Wycliffe ele era versado no latim, ainda nesse tempo não se tinha conhecimento das línguas originais da Bíblia, nós estamos falando ali em meados do século XIV, cerca de 160 anos antes da Reforma Protestante lá alcançar o seu ápice, lá no Ministério e Vida de Martinho Lutero, né? Ele descobriu pelo estudo da Bíblia que a igreja da época dele não era mais aquela igreja, né, poderosa e simples como era nos tempos da igreja primitiva. Isso levou ele a discordar de muitas coisas da igreja primitiva. Por exemplo, ele discordava das riquezas da igreja, porque a igreja tinha e ainda hoje tem muitas propriedades no mundo e tinha muitas propriedades também na Inglaterra nesse tempo, né? E ele escreveu muito ataques contra esses exageros dentro da igreja, né? Riquezas exageradas dentro da igreja, uma vez de que a igreja do Novo Testamento era uma igreja simples, né? E o que aconteceu? Isto atraiu sérios problemas para John Wycliffe. Ele foi convidado para ser, ele foi na verdade intimado para ser julgado em São Paulo. Ele foi acompanhado de duas autoridades da Inglaterra naquele tempo. Uma delas foi o John of Gaunt. Porém, quando ele foi, São Paulo é uma igreja que tem lá, né? E quando ele chegou em São Paulo, ele ficou em pé e a autoridade inglesa falou para ele se sentar, né? E aí o cardeal, né, que estava liderando o julgamento, falou: olha, ninguém é autorizado a sentar diante de um julgamento. E houve um tumulto e John Wycliffe acabou escapando ileso desse julgamento, né? E aí, o que aconteceu foi que, depois disso, né, com a disputa dos três papas rivais, que depois a igreja estabeleceu o terceiro papa rival, né, que discordou dos demais papas, que foi o papa Martinho V, né? E nesse tempo o Wycliffe ele teve mais liberdade em escrever. Uma das coisas que ele escreveu foi contra a Eucaristia, né? Que no momento do sacrifício, né, da missa,
o pão e sangue do Senhor Jesus, o pão, o pão e o vinho se transformam, né, na substância do corpo e sangue do Senhor Jesus, né? O Wycliffe viu sérios problemas nessa interpretação, e aí ele escreveu contra essas coisas, né? O que aconteceu a partir daí foi que ele foi convidado, ele foi intimado, mais uma vez, para um julgamento, né? Para um julgamento em Lambeth, né? No castelo de Lambeth. E chegando lá, ele abriu seus escritos, ele leu, né? Ele fez um discurso. Terminado o discurso, ele esperou que houvesse uma resposta, não houve resposta. Ele saiu dali, né? E foi para a cidade onde ele era reitor de uma igreja, né? Ali em Lutherhof. Ele se retirou para Lutherhof, onde ele era reitor de uma igreja, da igreja de Lutherhof, no interior da Inglaterra, certo? E por que ele fez isso? Porque após esse julgamento dele em Lambeth, ele foi proibido de ensinar, lhe foram tiradas todas as autoridades acadêmicas, né? Lhe foram retirados todos os privilégios acadêmicos, né? E ele continuou o seu trabalho como pastor ali em Lutherhof, né? E ali em Lutherhof ele enviou pregadores para toda a Inglaterra, né? Pregadores leigos, né? Para pregar na Inglaterra. Uma coisa importante de saber sobre John Wycliffe é que John Wycliffe ele era um homem com uma mente extraordinária. Ele era professor da Universidade de Oxford, e naquele tempo o ambiente da universidade era diferente, né? E nós que estudamos numa universidade, né, sabemos que hoje, quando a gente vai para a universidade, a gente presta atenção nas aulas, a gente faz as atividades, a gente lê bastante, né, e depois a gente, no exame, na prova, a gente coloca ali aquilo que a gente estudou. Naquele tempo, o ambiente da universidade era outro. O ambiente da universidade era feito a partir de debates, né? John Wycliffe foi um mestre em debates, tá? Então ele levava os seus argumentos até as últimas consequências. Ele era um homem com uma mente brilhante, ele era muito inteligente, né? Capaz de debater em concílios, né? Com autoridades, né? Católicas, inclusive, né? E a ponto dos oponentes, né? Não terem mais argumento, e ele continuar com muitos argumentos para provar, né? a sua tese. E assim foi John Wycliffe. Uma coisa interessante que ocorreu durante o ministério de John Wycliffe em Lutherhof, como pastor da igreja de Lutherhof, foi que ele trabalhou numa comissão para a tradução da Bíblia, do latim para o inglês. Relembrando que, nesse tempo, antes da Renascença, antes do humanismo, ninguém tinha conhecimento das línguas originais da Bíblia. Como John Wycliffe era bom em latim, ele traduziu a sua Bíblia do latim para o inglês, né? E ele fez circular essa Bíblia, seus pregadores, chamados assim de Lollards, né? Ou Wycliffistas, eles levavam a palavra de Deus, né? Na língua do homem comum, e assim pregava por toda a Inglaterra, né? O que aconteceu foi que em 1384, John Wycliffe ele sofre um infarto. 3 dias depois ele vem a falecer. E anos depois, no julgamento de Constança, né, onde se julga a heresia de Wycliffe, chamada assim de heresia, né, a igreja condena os seus ossos a serem exumados, né? E com isso também ocorre o julgamento e a condenação na mesma Constança de John Hus, que foi influenciado pelos escritos de John Wycliffe. Então John Hus é condenado à fogueira e foi condenado à exumação dos ossos de John Wycliffe e à queima dos seus ossos. Ok? Muito obrigado.
Tchau, Deus abençoe.